Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massa, criador do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como tratar a tendinopatia patelar com os melhores exercícios. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos embora pro vídeo. Bom, tendinopatia, tendinite, peritendinite, você vai encontrar na literatura diversos termos para correlacionar os sintomas do paciente ou a lesão do paciente no tendão. Atualmente, o termo mais correto ou mais atual é tendinopatia, porque remete a alterações crônicas no tendão. É como se o tendão fosse doente. Então, esse sufixo tendinopatia remete às alterações crônicas envolvidas no tendão. Normalmente, por alterações de sobrecarga, que nós vamos conversar melhor aqui no vídeo. Então, o paciente com dor no tendão, ele tem algumas fases, basicamente. Mas o tendão, ele sofre um processo evolutivo ou degenerativo, progressivo, e no começo esse paciente tem uma tendinopatia reativa, onde basicamente ele tem mais marcadores pró-inflamatórios de dor e consequentemente existe uma quebra, uma falha nesse ciclo. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, existe uma quebra, uma falha nesse ciclo de reparação tecidual e consequentemente esse tendão evolui para uma fase mais degenerativa. E aí sim esse paciente tem alterações mais estruturais no tendão, como espessamento do tendão, ele tem basicamente perda da capacidade contrátil do tendão. Tudo isso acontece nessa fase mais degenerativa, nessa fase mais terminal das alterações. Então muito se fala hoje em dia que a causa da tendinopatia é só puramente sobrecarga, e não é bem assim. Essa sobrecarga, quando não adaptada pelo organismo, ou seja, quando o paciente não tem o devido tempo necessário de recuperação, ele não tem as alterações biomecânicas mais favoráveis, esse paciente sim pode ter sobrecarga progressiva nesse tendão e você ter essa quebra, essa falha desse processo de cicatrização natural, e aí sim acontecem essas microlesões no tendão. Mas veja bem, somente a sobrecarga imposta no tendão não é um marcador específico para desenvolver a tendinopatia, desde que esse paciente tenha o tempo necessário de repouso, o tempo necessário de descanso, para que o seu tendão consiga melhorar a síntese de colágeno. Então, todo o exercício que nós empregamos, todo o fortalecimento, todo agachamento, todo avanço, corrida, caminhada, todas essas alterações biomecânicas, cinético-funcional, causa alterações histológicas no tendão. Então nós vamos produzir e degradar colágeno no mesmo tempo. Essa síntese de colágeno, essa produção e essa perca de colágeno acontece dentro de 24 horas, 36 horas, onde nós atingimos um pico de produção de colágeno e também de perda de colágeno. Essa troca, ela precisa ser sempre positiva, ou seja, eu tenho um tendão cada vez mais sadio, com colágeno estruturado, adequado para receber uma nova carga depois de uma nova sessão de treino, uma sessão de exercício, por exemplo. O problema é que esses microtraumas ou esse excesso repetitivo quebra ou falha esse processo de reparação natural do tendão. E aí sim, nós vamos desenvolver essa tendinopatia que era só reativa, uma tendinopatia depois degenerativa, onde o tendão já não tem uma capacidade adequada de cicatrização ou de regeneração, e aí é onde entra o maior problema de todos, que é a dor, perda da função, incapacidade de tolerar carga no tendão, e aí sim esse paciente é caracterizado como um paciente que tem uma tendinopatia. Bom, e aí o que existe de tratamento hoje em dia? Uma gama gigantesca de abordagens conservadoras, até invasivas, como infiltração, por exemplo, mas hoje em dia o recomendado tratamento de escolha de primeira linha é a fisioterapia, o tratamento de fortalecimento, principalmente colocar carga controlada no tendão. Existe a possibilidade do paciente fazer um repouso ou ser retirado da atividade que cause os sintomas desse paciente. Entretanto, essa parada de colocação de carga, essa diminuição da sobrecarga no tendão, ela pode ser prejudicial também. Quando você tira a carga do membro, você perde estruturas como força muscular, você perde a capacidade contrátil muscular, você também perde as estruturas do colágeno no tendão, você também perde alterações ósseas nos ossos, por exemplo. Então, todas essas alterações acontecem quando você tira o indivíduo da atividade. Quando você isola esse indivíduo da atividade, você vai ter esse efeito deletério. Então é muito importante que você consiga colocar uma carga controlada, que não reproduza o sintoma, ou um sintoma mínimo,
mas que o paciente se sinta confortável e consiga progredir dentro do programa de reabilitação. Então fazer um repouso absoluto não é o melhor caminho, mas também não orientar e não diminuir a sobrecarga muitas vezes pode atrapalhar o processo de recuperação do paciente. Bom, e aí o programa estruturado de exercícios precisa seguir uma progressão linear, não que seja todas as sessões nós vamos conseguir progredir de forma contínua com o paciente, mas que você almeje sempre conseguir aumentar o número de repetição, aumentar a carga, aumentar o tempo desse paciente sobre tensão no tendão. Então tudo isso precisa estar dentro desse escopo e sempre muito bem planejado, mas isso talvez não aconteça em todas as sessões. Talvez você vai ter que regredir porque o paciente talvez teve um pouco mais de sintoma depois de uma troca de atividade, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser adaptado e moldado, mas o objetivo no final é sempre conseguir progredir tanto força, como número de repetição, como exposição, tempo desse paciente em atividade esportiva. Então, a carga precisa ser controlada e progressiva. E aí, falando do controle de carga, hoje em dia, o que nós utilizamos na prática clínica para conseguir controlar de uma forma muito fácil a quantidade de carga que nós estamos colocando no tendão são basicamente duas variáveis, a dor durante a execução do exercício e depois da dor 24 horas no dia seguinte, fazendo um teste, por exemplo, de agachamento que eu vou mostrar aqui. Então, se o paciente durante o exercício ele relata uma dor maior do que 4, do que 5, provavelmente essa carga ela está exagerada demais para aquele momento que o paciente se encontra. Então, o ideal é que ele sinta um desconforto. Ele pode sentir, né? Se ele não sentir, melhor ainda, mas se ele sentir um desconforto, que esse desconforto seja muito controlado. Numa escala de 0 a 10, uma dor 1, uma dor 2, no máximo uma dor 3 durante a execução. E 24 horas depois, o paciente também não pode reproduzir sintoma com um teste que nós fazemos, por exemplo, um single leg squat ou um agachamento unipodal na rampa inclinada. O paciente também não pode sentir uma dor exacerbada demais. Então, um programa de exercício deve seguir basicamente esses conceitos. Carga progressiva, depois você pode incluir exercícios isométricos com alta carga, isso induz a analgesia e já coloca uma carga tênsio no tendão. Depois você vai progredir para exercícios concêntricos e excêntricos e no final uma pliometria, por exemplo, para colocar realmente carga no tendão do paciente. Então é importante que você consiga, nessa fase de colocação de carga concêntrica e excêntrica, mensurar muito bem, de forma muito adequada, para que você não extrapole, não exagere a carga ideal do seu paciente. Esse programa, que nós colocamos carga concêntrica e excêntrica, nós chamamos de Heavy Slow Resistance Training. Então é um programa de exercício muito lento, por isso slow, e a carga pode ser progressiva. Esse paciente começa com uma carga moderada e depois nós vamos acrescentando mais carga, mas essa carga precisa ser controlada. O ideal é que ele tenha uma carga bem baixa no começo e nós vamos progredindo, mas sempre mantendo esse conceito de uma movimentação muito lenta. Porque lembre-se, o tendão ele precisa de tempo sobre tensão. Quanto mais tempo sobre tensão, ou seja, um agachamento que nós normalmente levamos 2, 3 segundos para executar, nós vamos levar 6 segundos para executar. Isso coloca uma carga tênsio no tendão que é muito importante para a recuperação e produção de colágeno sadio, colágeno maturo. Então, o tempo de execução do exercício é fundamental. E aí, por final, você vai expor esse paciente a cargas excêntricas, concêntricas e pliométricas. O paciente vai fazer salto unipodal, mudança de direção. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as alterações que os exercícios causam no tendão e principalmente um ranking de quais exercícios colocam menos carga no tendão patelar e quais exercícios colocam mais carga. Sugiro que você veja também esse vídeo para você ter uma ideia melhor de quais exercícios você ranquear de forma adequada no começo, meio e do fim da reabilitação. Então agora eu vou mostrar na parte prática aqui alguns exercícios que eu utilizo, os excêntricos e os concêntricos e depois alguns pliométricos para que nós consigamos utilizar já no dia a dia na prática clínica. Mas antes eu quero deixar um convite para você ter acesso a todos os meus conteúdos de tendinopatia, de artrose, de impacto, tudo isso
eu vou deixar um link aqui na descrição e também vou deixar um cupom de desconto de 15% para qualquer treinamento meu, qualquer livro, qualquer treinamento. Você vai ter acesso clicando no link e usando esse cupom de desconto inferiores, que é o nome do canal. Você vai usar aqui o cupom de desconto inferiores e vai ter 15% de desconto em qualquer treinamento meu. Então, só tocar no link, você vai cair numa página que ali dentro tem todos os meus treinamentos. De tendinopatia, de artrose, de pós-operatório, de pubalgia, de tendinopatia de adutor, tendinopatia de isquio, qualquer treinamento que seja de tendinopatia ou de pós-operatório com 15% de desconto usando o cupom inferiores. Então, bora para a parte prática. Bom, então se o objetivo é colocar carga no tendão patelar, você precisa estimular o quadríceps, o mecanismo extensor, que é o músculo que vai colocar carga no tendão patelar. Alguns estudos mostram o quanto de carga esses exercícios colocam. Um deles é cadeira invisível, algumas pessoas chamam de agachamento espanhol na parede, enfim. O paciente vai ficar com as costas apoiadas na parede, ele vai fazer um agachamento até mais ou menos 45 graus. Aqui você vai colocar uma carga isométrica controlada no tendão patelar. Aqui o paciente pode reproduzir sintomas durante a execução, desde que não passe de 3, de 4 pontos numa escala de 0 a 10. Você pode aumentar a amplitude de movimento, caso o paciente não sinta. Tá? Tudo isso também vai fazer uma melhora, vai classificar esse paciente para um próximo nível, vai colocar esse paciente com mais condições de executar próximos exercícios que colocam mais carga no tendão patelar. Se você tiver uma cadeira extensora na sua academia ou na sua clínica, você pode colocar o paciente para fazer uma cadeira extensora com mais ou menos essa angulação aqui, que vai dar uns 45 graus de extensão, uma carga também moderada para que ele reproduza carga no tendão patelar e os sintomas fiquem de forma controlada. É importante que você fique atento também para que ele não tenha uma piora durante o exercício e depois 24 horas. Na outra fase, onde você já passou desse conceito isométrico e está indo para uma fase mais concêntrica e excêntrica, o treino Heavy Slow Resistance Training precisa preconizar o movimento. Por exemplo, eu vou executar um agachamento aqui de uma forma muito lenta e controlada. Então o paciente vai ficar numa posição que ele ache confortável para ele e ele vai executar esse movimento. Então vamos fazer um agachamento de mais ou menos 90 graus aqui. Ele vai fazer 3 segundos na descida e 3 segundos na subida. Então ele vai 1, 2, 3, depois volta 1, 2, 3 e repete de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como eu falei, quanto mais tempo sobre tensão, mais alterações positivas você vai promover no tendão do paciente. Então, esse tipo de exercício aqui é fantástico para conseguir colocar carga controlada no tendão. Você consegue progredir de forma bem linear, aumentando somente a carga, faz 3 séries de 10, 3 séries de 12 e vai aumentando a carga à medida que o paciente vai conseguindo progredir. E você pode também não só fazer um agachamento livre utilizando o Heavy Slow Resistance Training. Você pode fazer uma fundo, por exemplo, posicionar o paciente numa forma e fazer a mesma coisa, 3 segundos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma carga controlada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo isso com o mesmo objetivo de colocar carga tênsio no tendão e aumentar o tempo de tensão. Bom, e uma outra forma de colocar muita carga no tendão patelar, e eu utilizo isso como um teste específico e também utilizo como um método para saber se o paciente está progredindo durante a reabilitação, é fazer o agachamento, pode ser bipodal ou unipodal, no plano inclinado. O paciente vai ficar inclinado, dessa forma ele tira a ação aqui do tríceps oral, joga o joelho para frente, coloca bastante carga no tendão patelar, um agachamento bipodal, dessa forma, progredindo de uma forma bem lenta, jogando o joelho bem para frente. Aqui você pode usar esse exercício como um teste de mensuração para saber se o paciente está melhorando ou não. Então, todos os dias você pede para ele fazer 2 ou 3 repetições unipodais e ver o quanto de dor ele apresenta no tendão. Porque é um ambiente controlado, uma inclinação controlada, consequentemente, se ele tiver menos dor, subentende-se que ele tem uma melhora progressiva aí no seu quadro. E depois, por fim, o paciente precisa ser submetido a uma fase de retorno ao esporte, depois de 2, 3, 4 meses de reabilitação, exercícios pliométricos, exercícios que usam salto com o membro afetado, avanço saltando, exercícios que colocam bastante carga no tendão e remetem também um mecanismo explosivo.
o mecanismo de potência. Isso para o tendão faz total diferença para colocar capacidade para o paciente conseguir retornar ao esporte. Bom, e o programa de reabilitação vai durar mais ou menos 12 semanas, onde você vai aplicar um protocolo isométrico, depois concêntrico e excêntrico, que é o Heavy Slow Resistance Training, depois a fase de retorno ao esporte, onde envolve mais exercícios excêntricos e de retorno ao esporte. Essas fases, existe sim uma interseção muito grande entre elas, onde o paciente pode não fazer todo o programa de exercícios isométricos, porque os isométricos não causam sintoma. Esse paciente já está bem durante os exercícios isométricos, nós vamos começar basicamente o protocolo na fase aqui de exercícios concêntricos e excêntricos, que é o Heavy Slow. Tudo isso precisa ser moldado e estudado de acordo com cada paciente. Não necessariamente você precisa seguir as 3 fases. Tá? Você pode fazer meia fase isométrica e depois já começar na fase com mais carga, que é o Heavy Slow Resistance Training. Mas o que é importante é que você não extrapole as capacidades do paciente e queime a largada, ou seja, aplique exercícios muito difíceis numa fase onde o paciente não tem a capacidade ainda para executá-los. Então, é importante que você siga uma linha de raciocínio sempre progressiva, tá bom? Reforçando aqui o convite para você ter acesso a qualquer conteúdo meu, cursos de tendinopatia, artrose, impacto, tendinopatia disco-tibial, tendinopatia de adutor, pós-operatório. Eu vou deixar um cupom inferiores para você clicar no link que está na descrição, entrar numa página, escolher qual o meu treinamento faz sentido para você e aplicar esse desconto super especial para você que está assistindo aqui o vídeo no YouTube. Espero que você tenha gostado. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.